Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos falar de um assunto super sério, um assunto que toca o meu coração. Pelo menos 2, 3 vezes por ano eu faço questão de falar sobre esse assunto e lembrar a todos da importância da doação de órgãos. Gente, a doação de órgãos é um gesto nobre. Só para você ter uma ideia, um único doador pode salvar várias vidas e proporcionar uma segunda chance para muita gente. O Ministério da Saúde tem empenhado todos os esforços na formulação de estratégias que aumentem a oferta de órgãos e tecidos para transplantes e, consequentemente, reduzam o tempo de espera dos pacientes. Só para você ter uma ideia, na fila, em 2023, o resultado foi melhor que nos últimos 10 anos, tá? Entre janeiro e setembro, 6.766 transplantes foram realizados em todo o país, enquanto no ano anterior foram registradas 6.055 cirurgias para transplante nesse mesmo período. Para a gente falar mais sobre esse assunto, para a gente entender a importância e o que é que a gente de fato tem que fazer, eu recebo hoje o gastrocirurgião Lucas Nassif e a Michele Lucchesi. A Michele recebeu um transplante de fígado em 2011 e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E com certeza, o que não falta dentro desse coração do fígado também é gratidão, né, Michele? Por favor, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, doutor, por estar aqui. Uma alegria te receber. Seja bem-vinda, uma alegria te receber também. Muito bom a gente poder contar a sua história, porque vai tocar aí o coração de muita gente. Sim. Como é nobre, como é importante a doação de órgãos, né, doutor? Com certeza, né? Se a gente não tem doação, não tem transplantes, né? E não tem histórias assim tão bonitas igual a da Michele, né? Então, muito saudável, muito importante esse alerta sobre a doação de órgãos, a importância da doação de órgãos, né? E a gente conscientizar os familiares, os vizinhos, todas as pessoas que a gente tem próximos sobre a doação de órgãos, né? A importância de como podemos mudar completamente a vida das pessoas, né? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como é que você deve fazer, o que que deve constar ali junto aos seus familiares para que você seja um doador, né? Mas antes eu quero ouvir a Michele. Michele, quando eu penso assim que em 2011 você recebeu um transplante de fígado e olha essa carinha de menina, você era uma criança, né? Você tinha quantos anos? Tinha 18 anos. 18 anos. Ah, foi um fígado rejuvenescedor, porque você continua com 18 anos. É impressionante. Olha, não é não, doutor? 15 anos já se passaram, praticamente 13 anos, né? E você tem um fígado novo. Como é que é a sua história? Quando eu era super saudável, né? Eu não ficava doente nem nada. E foi muito de repente. E um dia eu acordei simplesmente me sentindo mal já. Passei o dia todo mal, dor de cabeça, enjoo. Fui em 3 hospitais diferentes, né, durante a semana e nenhum descobriu o que eu tinha. Quando eu fui em outro, o médico também não descobria, mas ele falou assim, vamos internar, né, porque acho que o exame já estava dando alterado, mas eles não sabiam exatamente o que seria. Você continuava passando mal? Sim. Era dor de cabeça? Dor de cabeça, muito enjoo, não conseguia me alimentar. E febre, também tive febre durante a madrugada, né, durante a semana. E a febre também era alta, não baixava mesmo com remédio. E aí eles internaram e foi muito rápido. Eu internei na noite de sábado para domingo, na segunda-feira eu já estava no CTI, na terça eu já estava em coma na UTI. Meu Deus! E aí mesmo assim, não descobriram, aí foi muitos e muitos exames. Até uma médica que estava nesse hospital, que era hepatologista, ela descobriu que era meu fígado, que já tinha entrado em falência e já estava afetando os outros órgãos. Aí ela falou, vamos transferir ela para um outro hospital que faz transplante, né, em São Paulo. E me transferiram já na sexta-feira. Quando chegou lá no outro hospital, os médicos falaram assim, é muito grave o estado dela. Chamou minha família para conversar e falou assim, olha, ela não tem muito tempo, né? A gente precisa fazer o transplante de urgência nela. E aí minha família se dispôs, né? Falou assim, então o que precisa? A gente doa. Aí eles falaram assim, não tem como ser doador vivo, porque ela precisa do órgão inteiro para dar tempo de salvar a vida dela.
E aí ele falou, a gente vai colocar o nome dela em primeiro lugar na fila e o primeiro que aparecer a gente já faz o transplante. E aí ele falou assim, mas assim, primeiro a gente vai fazer um exame, né, para ver se o cérebro dela ainda está em atividade. Se der positivo, a gente continua com ela. Senão a gente já desliga os aparelhos porque não tem mais o que fazer. E aí nessa hora, desespero da minha família. Imagina, meu Deus. E aí ele falou, olha, deu positivo, mas ela só resiste 48 horas. Se não chegar dentro desse prazo, não tem mais o que fazer. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Aí foi no sábado, dia 27 de novembro, acho que foi sábado ou domingo. E aí chegou o órgão compatível e foi feito o transplante. Coisa boa, graças a Deus. E de lá pra cá você foi melhorando e melhorando. Foi. Mas o que pode ter acontecido com a Michelle para ela ter uma falência de fígado tão repentina? O caso da Michelle é legal a gente ter essa diferenciação, porque no caso fígado, tem pacientes que sofrem durante um tempo, aquele procedimento da cirrose, a pessoa acaba tendo um tempo sofrendo a doença, aguardando um transplante. Mas existem alguns casos que existem priorizações quando a falência ela é aguda, né? Então a pessoa faz uma hepatite fulminante, que a gente chama. Então essa hepatite fulminante, em questão de horas, pode acontecer, que a gente chama ela de hiperaguda. Existe a subaguda, que são dias, né? Então a pessoa, se ela não transplantar, é realmente igual o relato dela, né? A pessoa está em coma no hospital, então ela realmente tem essa priorização. Ela passa na frente de todo mundo que está aguardando, às vezes as pessoas aguardam na fila em casa. E quem está priorizado numa hepatite fulminante, nesse caso, ela passa na frente de todo mundo pela necessidade, pela urgência, pela emergência de fazer um tratamento o quanto antes. E é muito comum o paciente ser jovem, em alguns casos de fulminante, né? Que no caso da Michelle foi uma doença autoimune, então o próprio organismo dela produz esse malefício contra alguns órgãos, no caso pode ser o fígado, né? E também podem ser, importante a gente falar, medicamento, chás. No Brasil a gente tem muito acesso a remédios sem controle, né? Você vai na farmácia, um remédio que é muito comum, paracetamol, que é o mais conhecido no mundo de fazer essa hepatite fulminante. Então a gente tem que ter cuidado com o que toma sem ter prescrição médica, né? Olha, semana passada a gente falou sobre abuso de medicamentos. Quem assiste ao programa todos os dias deve lembrar. Falamos, inclusive, do paracetamol. Sim. E eu sei que muitas vezes a gente ouve, na hora a gente fala, nossa, mas aí depois já esquece e volta ao péssimo hábito. A gente não pode mais fazer automedicação de forma alguma. Ah, mas antes podia? Sim, porque você era leigo, não sabia, mas agora você sabe, tem informação, quer dizer, vai fazer uma coisa que pode te levar a uma falência de fígado, por exemplo, é absurdo, né? A gente não pode. A gente teve um caso agora que eu até estava comentando com a Michelle, recebendo hoje pela manhã um paciente que estava fazendo acompanhamento com a medicação há já um tempo, 4 anos tomando um remédio, e aí ficou 2 anos sem o acompanhamento com o médico. Nesse período de 2 anos, que ficou a sorte, né? O paciente fez uma hepatite aguda grave e vai precisar de um transplante também. Você falou uma coisa que eu fiquei assim assustada, que você falou assim, alguns chás. Chá pode dar hepatite aguda desse jeito? Principalmente Que tipo de o chá verde, conhecido, já tem descrição na literatura, a gente já teve alguns casos transplantados por chá verde, né? Meu Deus, e vende no supermercado, aquele de caixinha, por exemplo, tem gente que toma o dia inteiro aquilo. Então, e existem alguns tipos de chás e de suplementos, de vitaminas, de medicação, que ela independe da dosagem, né? É lógico, quanto maior a quantidade e a frequência que você toma, o risco deve ser maior, mas existem remédios que, às vezes, a primeira vez que a pessoa toma, ela pode fazer uma necrose hepática, por exemplo. Você lembra de ter feito alguma coisa assim que possa ter ocasionado essa hepatite Não, crônica? nada. Aguda, né, na verdade. O dela Não, eu nem ficava doente. Era super saudável, minha alimentação era saudável. Então, eu não tomava remédios. de repente, né? Sim. Agora você vê, o caso da Michelle é um caso, graças a Deus, maravilhoso, de sucesso, uma história linda para contar. Mas pensa quantas Michelles ficaram à espera desse fígado que não chegou. Né? Eu acho que quando a gente pensa se vai ser ou não doador,
a gente precisa se colocar no lugar dos pais da Michelle e pensar assim, puxa vida, né? Ou no lugar da Michelle mesmo, mas pensar assim, caramba, você ainda tem dúvidas se você pode, deve ser um doador? Se fosse a tua filha ali precisando entre a vida e a morte, você já foi, já passou por aqui. Chegou ali, você não quer doar? A gente precisa tomar essa providência, né? Michelle, além da vida dela, né? Ela que a gente não pode mostrar aqui, mas ela tá com um filho de colo aqui, né? Olha como que a vida não renova só a dela, né? Ela ainda traz outras vidas, né? Ela continua vivendo. Então, um tratamento específico naquele momento, que poderia ter sido uma tragédia ali se não tivesse o órgão disponível naquele momento para ela, numa urgência. E olha como que ela continua casada, com um filho saudável. E fazendo a parte dela, realizando e cumprindo o propósito de Deus na vida dela. Quer dizer, tudo muito maravilhoso, muito especial. Doutor, como é que as pessoas devem fazer para tornarem-se doadoras de órgãos? No nosso país já tivemos para trás alguma documentação, até no RG, que tinha uma notificação. Hoje em dia isso não existe. Realmente é o fato, a vontade da pessoa em doar. Então a gente tem que declarar isso, falar para os familiares, para os vizinhos, deixar isso bem claro. E a gente tem que falar isso nos momentos do dia a dia, né? Porque ninguém sabe quando vai acontecer, infelizmente, um caso de um óbito de algum familiar ou de algum parente. Então essa conversa, ela é saudável, ela tem que ser feita no dia a dia. O nosso país, até nos dados mesmo que você colocou ali na chamada, no início, vem aumentando muito, vem tendo mais quantidade de transplantes. O Brasil é o segundo no mundo em transplantes de órgãos sólidos, né? Então é um país que tem estrutura, tem investimento, tem ótimas equipes, ótimos hospitais, né? Uma estrutura o médico brasileiro, os hospitais são muito bons, a gente tem resultados muito bons. E a gente precisa cada vez mais ter mais doador para a gente conseguir igualar os números de doação que tem no mundo. Esse número de doação, a gente está muito abaixo ainda, né? Então, o número de doador por milhão de habitantes, a gente precisa melhorar. E não existe limite. Eu tenho 70, eu tenho 80, eu tenho 30, eu tenho 40... O que você conseguir doar e tiver, vai ajudar alguém. Então, um doador ele pode ajudar até 10 pessoas, mas se você ajudar é uma vida que você já está conseguindo ajudar, né? Então, essa conscientização, a gente conseguir colocar isso com as pessoas, com os vizinhos, com os familiares, a gente falar, né? Principalmente os familiares, quando você está no hospital, eles que vão falar para o pessoal da organização da doação, da procura de órgãos, né? Então, tem que estar bem claro isso, porque se for resolver ali na hora, às vezes a gente perde por problemas burocráticos, né? E ter também a compaixão e um pouco de respeito e paciência por esse processo, porque a gente vê também muitos casos não concretizarem pelo simples fato do horário que vai liberar, às vezes o ente para a cerimônia ali do enterro, né? Então, às vezes, a gente imaginar que tem ali no hospital 4, 5 famílias que estão aguardando aquele órgão, né? Para comemorar um nascimento de um sucesso ali, de uma nova vida, né? Você vê como que a Michelle, ela lembra exatamente o dia, o horário, o mês, ali, o ano, é um novo nascimento, né? Agora, doutor, só para a gente entender de forma clara, vamos imaginar, e as pessoas que têm morte, porque precisa ter a morte cerebral para ser um doador de órgãos, né? A doação de órgãos, ela existe de várias maneiras, né? Pode ser doador vivo e doador com morte cerebral. Existe também no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, existe o doador de coração parado. Isso é uma realidade que na nossa norma, na nossa lei, não é realidade no Brasil, mas é legal a gente cada vez começar a falar disso também, né? Porque aumenta o número de doadores, né? Então o paciente está internado, tem um funcionamento cerebral bom, mas ele não tem prognóstico, ele não vai sair do hospital, ele não vai ter uma vida. E existem alguns tipos de doador com coração parado. O que a gente está falando no Brasil, o que existe é doador com morte cerebral. E essa morte cerebral é muito segura, regulamentada na lei, na norma, né? Então, a gente tem comprovação com exames, tanto de imagem quanto a marcação do funcionamento do cérebro, né?
e tem avaliação médica, são 2 médicos neurologistas que têm que atestar essa morte cerebral. Então, a comprovação do doador é muito segura. Isso daí é uma... E é lógico, o cérebro não vai estar funcionando, mas os órgãos têm que estar sendo mantidos. Então, você está vendo um doador lá, o seu ente querido, ele está respirando, o coração está batendo, ele está urinando, mas a ideia é que mantenha mesmo. E o doador ele tem que ser mantido igual um paciente que está na UTI ali precisando viver. O doador tem que ser mantido porque ele está mantendo vida. A gente está mantendo vida ali de 2 pulmões, 2 rins, um fígado, pâncreas, intestino, córnea, coração, válvulas do coração, pele, osso, né? O quantos órgãos existem, ele tem que estar sendo mantido. Se o doador não estiver fazendo xixi, se o doador não tiver com o coração batendo, que nem eu falei do coração parado existe, mas é mais arriscado. Então a gente imagina o coração parar, a doação tem que ser naquele momento. Então é uma urgência, né? Um doador de coração parado. Então, se a gente consegue manter tudo funcionando com qualidade, vai ser um doador que vai conseguir ajudar mais as pessoas, né? Com maior qualidade. A morte cerebral, ela é irreversível. A pessoa que teve morte cerebral, mesmo que tenha o coração batendo, ela não volta a viver. É isso que é comprovado e tem um período de horas, são 6 horas do primeiro exame, faz o exame, comprovou, né, que tem morte cerebral, o médico vai lá, testa que tem morte cerebral, então não, é irreversível, ela não volta. 6 horas depois faz essa mesma análise, outro médico comprova que tem morte e tem vários reflexos que você não recupera mais e ela é irreversível. Quando tem essas comprovações, ela não volta mais, é irreversível. Qualquer pessoa pode ser um doador de órgãos ou tem um limite de idade? Esse doador falecido que a gente está comentando mais, né, que é o que a gente precisa aumentar mais, esse pool de órgãos, qualquer pessoa pode ser. Então, que nem eu estava falando, uma pessoa de 80 ou 90 anos, ela pode ajudar algumas pessoas? Pode, ela deve ajudar, provavelmente ela vai ajudar menos, mas ela vai ajudar talvez com o rim, com as córneas, né? Então, existem órgãos que eles são mais resistentes e podemos ajudar outras pessoas. Infelizmente, aquele doador, um trauma, um doador jovem, que a família vai ser pega mais na surpresa, mas é o melhor doador. Então, um doador novo, ele vai conseguir, e num trauma, que ele não tem uma doença de base, ele vai ser o doador que vai ajudar mais pessoas. Então, às vezes, naquele momento ali de uma fatalidade, de um acidente, a família está super angustiada ali, na brutalidade, às vezes, de uma perda de um familiar, mas aquele doador que vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, eu imagino que por conta desse tempo, entre o resgate e chegar, por exemplo, no Instituto Médico Legal, porque é para lá que vai, né? Não, vai para o hospital. Mesmo que a pessoa já tenha tido morte cerebral? Não, na realidade a morte cerebral ela é comprovada e tem que passar todos esses processos dentro do hospital. Sempre tem que ir para o hospital? Sempre tem que ir para o hospital. Tá. Então, até ela ser resgatada, chegar no hospital, às vezes perde-se tempo, né? Tem muitas pessoas num trauma que elas não viram doadores. Então, o tratamento do trauma, do acidentado ou de qualquer outro paciente é todo o tratamento possível para a gente resgatar a vida. Então, desde o início, aquela pessoa ela não está... ela está sendo tratada para viver. Aí, uma hora que perde o prognóstico e ela não vai viver mais, que se comprovou a falência do funcionamento do cérebro, passa todos esses processos, e isso demora algumas horas, né? Até essa documentação, a liberação, tudo, é tudo documentado com o exame dentro do hospital. Todos os hospitais... Eu estou te fazendo essa pergunta porque é comum, acho que todo mundo que viaja, pega estrada, já deve ter visto um acidente onde teve alguém que foi a óbito, a pessoa está ali embalada num alumínio, né? Está ali, a gente fala, puxa, ali as pessoas morreram. E aí, a gente às vezes está no engarrafamento e vê que aquilo demora. Essa pessoa provavelmente não vai conseguir ser doador. Provavelmente, nesse contexto ali, e quanto mais tempo fica ali, já não vai ser doador. Então, ele tem que ter o socorro quanto antes, conseguir chegar ao hospital, principalmente com os órgãos batendo, né? Funcionando. Existem essas situações do coração parado ou de que são aqueles casos de urgência que eu falei. Mas a chance de conseguir aproveitar é pouca, né? Porque quando não está circulando, já está com a morte ali no local, o sangue vai tudo coagulando, os órgãos vão perdendo todas as funções, né?
Então você acaba não aproveitando como doador nessa situação. Aí você vê, aí o número de doadores já vai caindo, Vai caindo. Quer dizer, vai ficando muito pequeno. Então, se a gente não tiver essa consciência para todo mundo estar disponível a ser um doador numa fatalidade, aí a situação fica pior ainda, né? A gente precisa falar sobre isso em casa. Ai, Cláudia, mas é um assunto triste, um assunto duro, não quero falar sobre isso, mas é necessário para que a gente possa salvar vidas, né? Para que a gente possa continuar com o nosso propósito de amar. É isso que a gente está fazendo aqui. Vou liberar para algumas perguntas. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. A hora é agora. E eu volto já com a Michelle e o Dr. Lucas Nassif. E a gente continua entendendo melhor esse processo. Se tiver perguntinhas aí, já vamos colocar aqui no vídeo wall. Você que tem dúvidas, às vezes você fala, tenho vontade, mas ainda não sei. Vamos lá. Giovana quer saber assim, quais os órgãos podem ser doados ainda em vida? Em vida podemos doar o rim, pedaço do fígado, uma parte do fígado. Acho que são mais o rim e o fígado mesmo. Rim e fígado, né? Em quais casos não se pode doar órgãos? Thiago está perguntando. Acho que deve estar falando em doador falecido, né? Acho que sim. Eu estava pensando doador falecido. Quando vai para investigação, por exemplo? Quando tem realmente um trauma, uma causa desconhecida do óbito, né? Aí não pode. Quando o familiar não autoriza, também não pode. Ou quando tem alguma situação, um câncer ativo no doador, ou alguma doença descontrolada, né? Da causa do óbito. Então, também são alguns fatores que não se pode ser doador. Perfeito. É verdade que as pessoas com dinheiro passam na frente na fila de transplante? Não, isso é mentira. Michelle, você que viveu isso, sua família precisou pagar alguma coisa? Nada. Não? Não precisou pagar nada. Você estava no hospital daqueles carérrimos, assim? Não. Também minha família não é rica, não sou rica. Tá, nem é famoso, artista de televisão, nada disso? Nada. Então tá bom. Bom saber, né? Mônica Souza pergunta, quais mortes não podem doar órgãos? No nosso país é com o coração parado, né? Então tem que estar com o cérebro parado, cérebro não funcionando, os outros órgãos, o ideal é que eles estejam funcionando para poder doar. Então, o coração continuar batendo não é sinônimo de que a pessoa está viva? Não é sinônimo que a pessoa está viva, quer dizer que o coração está vivo, não que a pessoa está viva. E o que causa uma morte cerebral sem uma morte cardíaca? Pode ser um tumor cerebral, pode ser um AVC isquêmico, hemorrágico, né? A pessoa tem uma isquemia, um sangramento muito grande, né? no cérebro. Pode ser um trauma, então um tiro, um atropelamento, um acidente de carro, de moto, né? Tudo isso pode dar morte cerebral. Dá tempo desse socorro, né? na rua, na emergência, o SAMU, o bombeiro leva para o hospital, a pessoa ainda está viva, aí faz todos os primeiros atendimentos e ele consegue, às vezes faz cirurgia neurológica, tenta fazer todo o tratamento possível da causa e, infelizmente, às vezes não consegue resgatar aquela vida, né? E aí vira um doador. A gente consegue manter esse coração batendo com o cérebro já em morte cerebral por quanto tempo, doutor? Aí não tem limite. Não tem limite? É máquina. É uma máquina que mantém. Quando o coração está mantendo, até a respiração, né? Então, o paciente está com intubação orotraqueal, então a ventilação é mecânica. O coração a gente consegue colocar medicação para fazer ele bater, você vai monitorizando tudo. O rim, o xixi, é tudo pelas veias, né? Então você consegue manter esse... É lógico, quanto mais tempo a morte cerebral está instalada, vai piorando esse controle do organismo, né? Então, quando acontece isso, quanto antes acontecer a doação, é melhor. Perfeito. Michelle, que recebeu um fígado, ela pode ser doadora de fígado? Não, mesmo o fígado dela funcionando bem, acaba que não é uma prática nossa, né? Mas ela pode ser doadora dos rins, das córneas, ela pode ser uma doadora. E aí a gente vai avaliar os órgãos. Existem algumas modalidades de transplante dominó, né, no fígado, por exemplo. Então, uma pessoa que tem algum tipo de doença que o fígado dela, para ela ali não está funcionando, pode funcionar para outras pessoas. É uma modalidade ali de um inter vivos que não é o pedaço, né? Então existem algumas modalidades de uma pessoa que recebe o transplante de doar também.
mas ela, como todos os transplantados, podem ser doadores de órgãos. Com certeza você é, né, Michele? Com certeza. A gente também não pode saber de quem foi que a gente recebeu o órgão, né? Ou você sabe? Não. Eu acho que é uma lei, não sei, mas não podem saber, né? Total sigilo, tanto para quem foi, quem recebeu e da onde que veio. Também não pode saber. Eu acho que o que pode saber é o sexo, né? Como a minha família ficou sabendo que o meu veio de um homem. E eu acho que a cidade ou o estado, mas só isso, nada mais. Agora, chamou muita atenção, inclusive na mídia, na época que o Fausto Silva, apresentador, recebeu o coração, que ele ficou sabendo de quem veio, né? Como é que aconteceu isso? O Faustão, ele passou por 2 transplantes. Inicialmente, no final do ano passado, foi o transplante do coração. E aí depois ele, esse ano, no início do ano, fez o transplante de rim, né? Essas informações, quem tem mesmo essa informação são os médicos da equipe e a equipe de enfermagem, a equipe que está ali próximo, né? Normalmente acaba sabendo esses dados que ela está falando, se é homem, mulher, idade, algum dado que é relevante ali para o funcionamento do órgão ou não, né? A gente, quando pensa em transplante, né, trabalha com transplante, eu sempre estou pensando ali em vida, né? Para nós, assim, é muito gratificante, é muito ver, né, os pacientes passarem, que nem a história da Michele, e estarem recuperados. Então, transplante para mim é vida. Mas sabemos que algumas situações, dependendo dessa alocação, desse match, né, doador com receptor, tem algumas que são mais arriscadas e outras não. Então, a equipe médica, e existem algumas opções que é passado para a família. A gente vai usar um doador que é critério expandido, né, que tem alguma comorbidade, alguma coisa a mais, só que é uma chance dele receber um órgão antes. Então, algumas dessas discussões é levado para a família e é discutido com a equipe de enfermagem, com a equipe multiprofissional, né? O transplante, ele é um tratamento que não depende, os meus casos, né, onde eu trabalho, tudo, não é o Lucas. O Lucas é um personagem ali que é uma estrutura grande, um hospital grande. Então, a gente está falando de enfermeiros, de nutricionistas, de psicólogos, de anestesista, hepatologista, nefrologista, infectologista, fisioterapeutas. Então, são muitas pessoas que estão ali junto com o mesmo pensamento, com a mesma força, para a gente ter esses resultados bons, né? E todo mundo está preparado ali, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E às vezes os lados que a gente precisa corrigir para ficar bom. Então, e existem casos graves, igual o dela, igual o Faustão, né? Na época foi muito comentado. O Faustão teve priorizações, né? Existem o tipo sanguíneo que você, quando é raro ou não é, você passa... quando tem mais dificuldade de ter órgão, mas quando chega... são poucas pessoas na lista. Então, tem situações que a família fica sabendo de alguns detalhes, né? Nessa discussão do aceite do órgão, né? Aí, priorização é porque é caso a caso, não porque é X, Y, Z, né? Sim. É por causa da gravidade da doença. A Michele, por exemplo, ela recebeu um fígado, ela tá zerada, vida nova, com fígado novo? Ou tem que ter algum cuidado pro resto da vida? Boa pergunta. Todo transplantado tem um cuidado para o resto da vida, né? Então, a gente fala ali que 8 a 10% dos transplantados poderiam conseguir o órgão transplantado ele conseguir conviver com o seu organismo. Mas mais de 90% as pessoas necessitam. Se ela parar de usar o imunossupressor, faz a rejeição. Então, a pessoa pode perder o órgão por causa de uma rejeição. O caso igual da Michele, ela transplantou jovem, adolescente, por uma hepatite fulminante. Então, um dia ela estava bem, no outro dia, que nem na história, ela estava na UTI em coma. É comum essas adolescentes, a pessoa falar, quando ela está bem do transplante, ela fala, não preciso de remédio. Aí o que acontece? Perde o órgão. Aí, às vezes, as pessoas vão para um segundo transplante. Então, a mensagem para os transplantados, usem a medicação, façam o seu acompanhamento. É um casamento ali com a equipe de transplante. Michele, então faz uso de imunossupressor? Sim. Vai fazer pro resto da vida? Pro resto da vida, toma alguns remédios e o acompanhamento também com a equipe do transplante. Tem que cuidar, né? Virou ouro, né? É o seu bem precioso aí. Então é interessante quando a gente entende isso, né? O quanto é importante a gente cuidar dos nossos órgãos. Presente de Deus mesmo. Michele, parabéns
por tudo, pela sua história, pela sua força. Obrigada por ter vindo compartilhar. Doutor, muito obrigada também pelo seu trabalho tão bonito e que a gente possa ter mais consciência e vamos falar para os nossos familiares que a gente quer ser um doador de órgãos, tá? Não espere, porque a gente nunca sabe até quando a gente vai respirar. Então, que todos saibam que você será um doador de órgãos. Tá aí, olha, Dr. Lucas, gastrocirurgião, tá no dr.lucasnassif, com C, _ gastrocirurgia, dr.lucasnassif, _ gastrocirurgia, e siga o Transplantem, tá aí escrito no vídeo, Transplantem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, foi uma alegria recebê-los. Obrigada. Nada. Obrigada, Michele. Agradeço. Prazer, viu?